Matheus, vamos lá. Pesquisa que acaba de sair. E já peço, se possível, para a gente colocar em tela, o cenário do segundo turno, em que a gente consegue trazer esse retrato da Quest. Eu repito, pela primeira vez, num levantamento da Quest, temos o Flávio Bolsonaro superando o Lula numericamente, mas eles seguem empatados dentro da margem de erro. E isso tem relação, inclusive, com outro dado que trouxemos, com relação à aprovação ou desaprovação ao governo Lula. Fica evidente aí essa trajetória que a gente está acompanhando. Matheus, o que pode explicar essa trajetória crescente do Flávio e a decrescente de Lula, a ponto dos dois estarem empatados dentro da margem de erro? Matheus? Exatamente, Carol. Uma série de notícias ruins para o governo federal nessa pesquisa. A gente vê aí pela primeira vez Flávio Bolsonaro, portanto, passando numericamente, ainda está na margem de erro, mas é impossível imaginar uma eleição desse ano que não seja totalmente polarizada e muito acirrada, agora apontando até um leve favoritismo de Flávio Bolsonaro. É o que os números indicam aí, 42 a 40. Além disso, a gente vai vendo aqui, é uma pesquisa muito completa, estratificada, para tentar entender e ter algumas pistas aqui do que o eleitor está falando, qual que é o humor do eleitor. Por exemplo, em um dado momento, ele pergunta ao eleitor nessa pesquisa, que ouviu muita gente, portanto é uma boa amostragem. Na visão de vocês, a economia do Brasil piorou ou melhorou? Tá boa ou tá ruim? Lá em março do ano passado, a gente viveu o pior momento do governo federal e isso eram 56% entendiam que a economia tinha piorado. No meio do ano, a gente viveu aquele embate com o presidente dos Estados Unidos, com o tarifaço que os Estados Unidos implementou no Brasil. O presidente Lula reagiu de maneira adequada, conseguiu recuperar a popularidade naquele momento e esse número que era de 56 sobre economia caiu para 38 em dezembro do ano passado. E agora nós estamos em abril, portanto, 4 meses depois, e esse número que era de 38% saltou para 50%. Imagina, estamos falando de 12% do país. Se a gente transformar isso em número de votos, são mais de 10 milhões de pessoas que entenderam que entre dezembro do ano passado e agora que a economia está piorando. Portanto, há uma imagem, há uma visão de boa parte da população que a economia do país não está boa. E a gente também, é um mantra, né, da política, o que vai definir o voto na hora H é o peso no bolso do eleitor. Se a economia está boa, se ele está conseguindo melhorar de vida ou não. Por exemplo, a promessa do presidente Lula de picanha e cerveja, de melhoria na qualidade de vida, os números econômicos de fato apontam que há uma melhoria, há um desemprego recorde em baixa, há uma inflação controlada, mas a população, aparentemente, segundo apontam as pesquisas, não consegue sentir o benefício. Outro ponto importante também é que eles fazem uma pergunta específica sobre a isenção do imposto de renda, que é visto como uma das principais bandeiras do presidente Lula nas eleições deste ano. E eles respondem que sim, que conhecem, mas apenas 31% diz que foi beneficiado por essa medida e, portanto, não pega uma gama tão grande assim, não é? Porque muitas vezes é uma pessoa que não foi beneficiada, mas pode ter algum parente beneficiado, podia ter irradiado essa questão de maneira positiva, mas aparentemente está ficando em um mundo mais restrito de eleitores, o que para o governo também é um dado ruim. Outro ponto, o nível de endividamento. A gente tem falado muito disso aqui na televisão, aqui na CNN Brasil. E, novamente, aponta ali, somando os que se dizem pouco endividados, os que se dizem muito endividados, dá quase 70% do país, o que bate exatamente com os números oficiais, que hoje temos mais de 80 milhões de pessoas endividadas no país. Portanto, isso reforça a articulação do governo na tentativa de apresentar um programa para resolver o endividamento das famílias brasileiras. O Desenrola, por exemplo, que foi um programa apresentado no primeiro ano de governo, também é testado e mais de 45% dizem que não conhecem o Desenrola, que foi aquele programa do primeiro ano de governo que também era para reduzir o endividamento. Portanto, o governo vai ter que reforçar essa bandeira e vai ter que correr contra o tempo. Nós já estamos em abril, até abrir o programa, as pessoas procurarem os órgãos oficiais e conseguirem de fato resolver o problema do endividamento das famílias e isso ter um impacto eleitoral, o governo vai ter que acelerar essa medida, porque a pesquisa aponta que sim,
esse é de fato um problema muito sério do país e é difícil desvincular os números. O decréscimo do presidente Lula nas pesquisas e o crescimento da questão do endividamento. Portanto, Carol, é uma série de notícias ruins que o governo recebe com essa pesquisa. Claro que o número mais latente e que mais vai repercutir, porque de fato é o resultado da eleição, ou uma prévia do que pode ser o resultado da eleição, é o fato de Flávio ter ultrapassado o presidente Lula, 42% a 40%. Está na margem de erro, mas se esse for o resultado da eleição, 1% é o suficiente para dar a vitória de Flávio Bolsonaro. Mas, além disso, tem essa outra série de notícias ruins. O endividamento das famílias, o desenrola pouco conhecido, a isenção do imposto de renda não atingindo tanta gente quanto o governo esperava. Portanto, essa reação do governo ainda está em tempo. É o que defendem os petistas, que na hora que começar a eleição vai esquentar, o governo vai conseguir desgastar mais a imagem de Flávio Bolsonaro e vai conseguir mostrar melhor o que fez para o país e, portanto, há essa expectativa dentro do governo de que, com a aproximação da eleição, esquente o debate na sociedade e o presidente Lula consiga se recuperar. Mas não é o que as pesquisas apontam hoje. As pesquisas apontavam em dezembro um favoritismo do presidente Lula, uma melhora na imagem que veio do meio do ano passado com a reação ao tarifaço dos Estados Unidos até o fim do ano passado, uma tendência muito boa para o governo, mas esse ano, aparentemente, a tendência é muito ruim. Outro ponto importante, a corrupção volta a aparecer como um dos principais temas, o segundo ponto que mais aflige o eleitorado brasileiro, e isso justamente no momento do amplo noticiário acerca do Banco Master, das relações do banco, que vão da direita à esquerda, passam pelo centro e chegam inclusive no Supremo Tribunal Federal. Mas há a leitura de que sempre que há um grande escândalo, acaba desgastando mais o governo de plantão do que a oposição, independentemente do nível de relacionamento e de envolvimento dos atores no escândalo. Isso também tem que ser observado com lupa pelo governo e pela oposição. Como lidar com esse tema? Por exemplo, a oposição escolheu apoiar a CPI do Banco Master. Mesmo que pudesse ser atingido, do ponto de vista da narrativa, facilita a conversa com o eleitor da ponta. Como assim a direita está enrolada se eles são favoráveis a uma investigação ampla? Enquanto o governo acabou hesitando nessa matéria e não foi favorável à CPI do Banco Master. Isso também acaba criando uma narrativa de um lado e de outro que pode prejudicar o governo. Portanto, vai ter que ter uma arrumação de rota. O governo tem se reunido muito, o presidente Lula construiu ali no seu entorno já uma coordenação de campanha justamente para tentar elaborar estratégias melhores para conseguir se recuperar nas pesquisas, mas vai precisar trabalhar muito daqui até outubro para recuperar essa tendência. Para concluir, Carol, é aquilo que a gente fala quando a gente vê as pesquisas. Mais importante do que o número em si, é importante ver a tendência. Qual que é a tendência? Há uma tendência de crescimento de Flávio e uma tendência de queda do presidente Lula.